filosofar, né? Filosofar é, primeiro, você duvidar. Você tem que duvidar para filosofar. Você não pode aceitar qualquer pensamento. E acho que esse é o ponto principal. Não tem a resposta certa para a filosofia. Aliás, a filosofia ela não tem respostas. São várias respostas. Ela não tem uma resposta única. Por isso ela é chamada de aporética. Né? Então, o perquirir, o perguntar, é que vai nos levar ao caminho da filosofia. Ou seja, você vai buscar o conhecimento através, primeiro, da dúvida, depois das perguntas, e aí sim você tem condição de chegar a algum conhecimento. Veja que as crianças, eu costumo falar que as crianças são filósofos natos. Por quê? Porque elas, numa determinada idade, 7 anos, agora eu acho que até menos, né? 5, 6 anos, porque as crianças estão muito avançadas aí, elas começam, na verdade, a perguntar por que isso, por que aquilo. Né? Os pais ficam loucos, que muitas vezes não conseguem responder tudo, mas a criança, porque ela começa a se interessar pelos assuntos que ela não conhece e ela quer saber o porquê daquilo. Então, eu costumo dizer que as crianças são os primeiros filósofos, só que depois a gente perde, né? Essa fase. Ela dura só enquanto a gente é criança. Né? Então, mas sabe o que eu tenho pensado? Porque o que eu ouço frequentemente de alunos em relação à questão da filosofia? Porque não se identifica, às vezes, a utilidade prática, como se a filosofia tivesse, ou que todo tipo de ciência necessariamente tivesse que levar a uma conclusão exata, né? Uma verdade absoluta e irrefutável. Exatamente. E a filosofia não labora com essa perspectiva. Ela, na verdade, sim, a filosofia, até um dos primeiros livros que eu li de filosofia, até por indicação do professor Risato, foi do grande Franco Montoro, né, que ele escreve. E a primeira coisa que ele pergunta, ele começa a falar da inutilidade prática da filosofia. Né? Então, assim, se nós formos levar em consideração a isso, ela pode ser considerada inútil nesse sentido. Sim. É por isso que os alunos, eles às vezes têm essa tendência a querer uma outra coisa que, na verdade, não é filosofia. Por isso eu acho importante explicar o que é. Porque a filosofia vai nos levar a pensar. Na medida que você vai perquirir, que você vai começar a ir através do amor da sabedoria e do conhecimento, que você vai andar nesse caminho para ter conhecimento, você começa a desenvolver em você a importância da filosofia. Porque é através desse caminho que você vai chegar a conhecimentos de todas as outras matérias, né? É porque ela tem o condão de fazer com que você tenha uma visão muito mais ampla, né, sobre a realidade. Exatamente. O próprio Sócrates, a primeira coisa que ele começa a consolidar dentro dos discursos dele lá nas Ágoras, naquela época em Atenas, é justamente com relação à verdade. Né? Ele, por exemplo, quando você lê a Apologia de Sócrates, que ele mesmo se defendeu no julgamento dele, você vê o quanto ele é verdadeiro. Né? Porque ele, inclusive... E morreu pela defesa de suas ideias. Sim. Tamanha a importância do pensamento. Exatamente. Ele não quis, ele teve 2 propostas para não ser morto, para não ser julgado. Ou sair de Atenas definitivamente, não voltar nunca mais, e desdizer o que ele falou para os jovens, ele negou. E também a fuga, que foi elaborada pelos próprios discípulos dele. Ele também não aceitou, nem para fugir da morte. Por quê? Porque ele procurava a verdade. Né? E não só isso, eu acho que também seria, se ele não pudesse expressar o que ele pensava, seria a sepultura dele. Exatamente. Né? Porque aí tá negócio, ele ia viver porque não tinha morrido materialmente, mas do ponto de vista do pensamento que para ele era tão caro, já teria havido a sepultura. Exatamente. Então, assim... claro que nós teríamos muito para falar desse assunto, mas não temos esse tempo todo, né? Mas, até porque eu sou uma apaixonada por Sócrates. O meu mestrado, a minha monografia foi a respeito do julgamento, uma releitura do julgamento dele, né? E o que acontece é que quando você tem essa consciência da importância do pensar, e a filosofia leva você a isso, porque você não aceita o pensamento pronto de alguém. Você duvida, você pode criticar, né? E você pode pensar de uma forma diferente. Exatamente. Né?
Isso é que é importante. O Sócrates falava que o rebanho é aquele que não pensa, né? Que vai atrás das ideias. Isso é verdade. Também atual, né? Sócrates está sempre muito atual, né? O rebanho que não pensa, não duvida de nada. Então, na verdade, a filosofia é isso. É para você poder criticar mesmo.